Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do euqueroinvestir.com em conjunto com a Bendorf para te ensinar a operar o mercado, um tutorial de análise técnica completo para que você ganhe muito e ganhe bem no mercado de ações, tá? E nós hoje vamos falar um pouquinho já das primeiras estratégias de compra e venda, tá? A gente quer sair um pouquinho da teoria, das ferramentas e dar as primeiras ferramentas para você lucrar e lucrar grande no mercado de renda variável, tá? Fazendo uma recapitulação aqui do que nós já falamos. Se você ainda não viu os outros vídeos, volta aí no nosso canal, pega primeiro os conceitos básicos que a gente já vai começar aqui a utilizar algumas ferramentas, tá? Então, para o vídeo de hoje, a gente vai fazer as primeiras estratégias. Nos últimos vídeos, nós já falamos aí de tendências de mercado, de como ler os gráficos e um conceito importantíssimo, lembram? Suportes e resistências. E hoje a gente vai dar as primeiras técnicas com essa ferramenta. Você não pode perder. Vamos lá! Então, pessoal, já aqui com o nosso gráfico, estamos utilizando M Dias Branco, sempre avisando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é puramente educacional, tá joia? Ainda mais porque você pode estar vendo esse vídeo e já ter tudo defasado. Eu vou voltar, eu gosto de sempre martelar a mesma coisa, então nós vamos aí desenhar os nossos fundos de mercado. Lembrando, vamos desenhar uma tendência de alta. O que é uma tendência de alta? Fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais altos. Então eu estou desenhando aqui para vocês, recapitulando, isso aqui é um conceito básico, nós já vimos. Tá? Eu vou desenhar aqui a minha linha de suporte. Lembra? Suporte, ok? Beleza, então temos aí uma tendência de alta clássica. Os nossos topos estão aqui cada vez mais altos. Não vou desenhar esse aqui. Vamos desenhar, né? Já que fez todos, vamos ser perfeccionistas. Então tá aqui, os principais topos e os principais fundos. E agora eu quero dar a primeira estratégia para vocês de como lucrar e lucrar bem no mercado. Então, para ter uma linha de tendência, nós precisamos de pelo menos 2 pontos, correto? Então, nós temos aqui a nossa primeira linha de suporte, tá? E nós já falamos aí nos vídeos passados que as linhas de suporte, eles são defendidos, né? As ações, elas respeitam bem. Então, a gente está vendo retroativo, né? Mas eu quero colocar aqui para vocês essa primeira estratégia de compra, tá? Se você já tem 2 pontos, vamos lá, você já tem 2 pontos de uma tendência de alta. Então, quando a ação começa a retornar aqui, estamos aqui nesse cantinho, tá, pessoal? Você já começa a se preparar e esperar e olhar os candles. Lembra? Nós já estudamos também os candles. Isso aqui são candles de baixa e os candles de alta. Você começa a detectar aí se os compradores vão assumir, né? Se realmente os compradores vão entrar novamente no mercado. Então você tem aí já sinais que os candles já começaram a parar, né? Você vê que o suporte começou a funcionar na região aqui dos 40, 39 e 80, né? E você aí começa a ver os compradores entrando, né? Como que você vê isso aqui? Eu já falei que os candles, eles são o alfabeto do mercado. Então você vê que a abertura desses dias aqui, desse dia, foi na faixa dos 41,60, você vê que os compradores entraram na faixa dos 40, que é exatamente onde os compradores deveriam entrar pela linha de suporte, tá? E aí você tem aí grandes indicações que a ação realmente começou a parar. Os compradores estão voltando, ok? E aí você tem um gran finale, você tem aí uma grande barra de reversão. Então essa é a primeira estratégia de compra e uma das mais utilizadas. E a gente sempre fala aí, as coisas simples, às vezes são as melhores, tá? Então, recapitulando aqui, nós desenhamos nossos pontos de suporte, detectamos os fundos, né? E aí, detectamos um lugar onde os compradores deveriam, onde você espera que eles voltem. Ou seja, que a demanda por essa ação volte a ficar muito grande e a empurrar o preço para cima. E foi exatamente o que aconteceu nessa ação em M Dias Branco, agora recentemente em abril. E vocês podem ver o enorme lucro, o grande movimento de alta que essa técnica simples rendeu, né?
uma compra aqui no suporte, detectando o próximo fundo, você espera confirmar o fundo, entra junto e segue esse belo rally em M dias branco, tá? E aí vai algumas dicas para esse tipo de movimentação, tá? Muitos investidores gostam de antecipar a compra e já jogar a compra dele no suporte, e ele não aguarda pelaquela confirmação de que os compradores realmente vão parar na linha de suporte e vão retomar a atividade, ou seja, vão começar a comprar e a empurrar essa ação para cima de novo, tá? É a minha dica para vocês, uma dica que eu adquiri em longos e duros anos de operação, tá? Suportes às vezes são rompidos facilmente. Se você quiser antecipar sua compra no suporte, faça com operações leves, tá? Jogue ordens leves, o mercado não é preto no branco, você não precisa comprar de uma vez toda a sua posição, tá? Então você começa a jogar leves posições de suporte. Se os compradores voltarem a assumirem e aquela linha de suporte for confirmada e o rally voltar, você entra mais forte e segue junto no preço, tá bom? Então essa é a dica e a nossa primeira estratégia de compra com as linhas de suporte e resistência, tá joia? E aí, para finalizar, nessa estratégia, eu quero te dar o primeiro conceito de stop, tá, pessoal? Então, vamos jogar aí o primeiro conceito de proteção de lucro ou proteção de carteira, né? Ou seja, onde você assume um prejuízo. Nos nossos vídeos nós sempre falamos que para você entrar numa ação você tem que ter uma razão. Obviamente a gente está olhando aqui a parte técnica, tá? Então você precisa de uma estratégia clara de compra e venda. E acabei de te dar uma primeira estratégia, compra por linha de suporte. Então você tem aqui o primeiro gatilho de entrada. E se você tem um gatilho de entrada, você sabe quando ele vai dar errado, tá? E aí você tem o seu primeiro tipo de stop, ou seja, a razão que te motivou a entrar também é a razão que vai te fazer sair da ação. Vamos ver aqui como é que funciona. Então, se nós já fizemos aqui a nossa comprinha, né? Você detectou que os compradores entraram, vou ter que desenhar aqui um novo círculo. Nós esperamos pela barra de reversão, ou seja, aquele sinal inegável que os compradores voltaram, tá? Você tem uma grande barra de alta, ou seja, a ação continua positiva, os compradores são mais fortes, tá? Então você, imaginando que você entrou aqui nessa barra, não importa em qualquer ponto aqui, se você entrou nos 46, 45, aguardem por eles entrarem, ou seja, os compradores, tá? Então, qual que é a ideia de stop? Se você tem uma linha de suporte e a teoria é a seguinte: a tendência vai continuar em alta enquanto essa linha de suporte for defendida, né? Nós já fizemos essa aula. Então, você tem aqui um grande ponto de stop, exatamente onde você fez a sua compra, ou seja, um pouquinho abaixo. Então, assume-se na análise técnica que se os 41, 42 reais é o ponto de entrada, é um ponto de compra, obviamente, se rompido esse fundo aqui, você tem um grande sinal que alguma coisa deu errado. Ou seja, essa tendência pode voltar, pode acabar e você está lidando aí com uma reversão negativa. Nesse caso, esse fundo aqui vira o seu ponto de stop, tá joia? Obviamente, você espera ele ser rompido, tá? Uma boa barra aqui de queda acionaria seu stop e você tem aí o primeiro controle de risco, uma das primeiras táticas de controle de risco da análise técnica. Tá joia? Nós acabamos de mostrar a primeira estratégia de compra por linha de suporte, tá? Acabamos de ver aí uma tendência de alta clara e os pontos de como você pode buscar aí pontos ideais de entrada numa ação e também fazer o seu controle de risco. E agora eu vou inverter o cenário. Eu vou te mostrar uma operação de venda a descoberto. Se você ainda não conhece o que é uma venda a descoberto, nós já fizemos um vídeo explicando um pouquinho que você pode apostar também na queda do mercado, tá? E agora eu vou inverter tudo, vou mostrar aqui para vocês como é que você ganha na baixa. Vamos lá! Vamos detectar aqui a nossa tendência de baixa. Eu estou usando um gráfico de Uzi Minas na época aqui de 2010 e 2011. Foi um dos setores, né? A siderurgia foi um dos setores mais afetados na crise. Tá joia? Então eu estou colocando aqui, desenhando os nossos topos. Nós já tivemos essa aula. Então, desenhando, pegando dois topos, nós desenhamos aí a nossa linha de resistência. Lembra, pessoal? Tá? Desenhando aqui a linha de resistência, tá? E agora eu vou te mostrar uma técnica de como você poderia ter pego um excelente ponto de
venda a descoberto em Usiminas na época que era 2012, início de 2012, tá? Em março, abril. Tá? Então, nós já temos aqui a nossa linha de resistência. E, como nós já vimos, as linhas de resistência, elas são respeitadas pelas ações, tá? Tanto por... é um fenômeno matemático, tá? Se você pegar aqui, você tem uma mediana, a gente não vai entrar tanto em detalhes, tá? E você tem o seu desvio padrão. Então, isso aqui é muito matemático, tá? Mas sabem que as linhas de resistência tendem a segurar o movimento de uma ação. Então, nessa época aqui, nós estamos olhando aqui na casa dos R$14. Tá joia? Vamos lá. Você tem novamente a sua resistência, né? A mesma linha que você já detectou, ela ficou muito tempo longe, nada fica muito tempo longe das médias, então ela volta um pouquinho para a linha de resistência. Nesse caso, pessoal, você já começa a se preparar para uma retomada do fluxo vendedor, tá? Você não sabe de antemão se ele vai acontecer, mas você pode aí acompanhar, né? Como a gente fez no lado da compra, que realmente funcionou e funcionou muito bem. Então, você de antemão, você sabe que nessa área dos 14 pode vir um grande fluxo vendedor. Por quê? É ali que passa a sua linha de resistência, tá? Já comentamos aí alguns... Não vamos entrar em detalhes matemáticos, tá joia? Mas funciona. Então você começa aqui a monitorar se entra ou não o fluxo vendedor, tá? E nesse caso começou a acontecer milimetricamente ali, começou a bater nos 14 e você já viu barras negativas, tá? Vendedores entrando no mercado. Então, nesse caso, você aí detectando que realmente os vendedores assumiram o controle da ação novamente, você tem confirmação que essa tendência de baixa prevalece. Ou seja, se ela prevalece, ela vai continuar e você tem aí uma nova oportunidade, um bom ponto de entrar vendido, tá? E nesse caso você pode ou tentar vender aqui na casa dos 12 ou 13, perdão, dos 14, não, 12,50 e R$12, ou você pode esperar realmente aí uma reversão mais forte com a perda dos últimos pontos de suporte e resistência que tem aqui, tá joia? Que aqui também tem um suportezinho, a gente vai ver isso aí logo mais, tá? E aí você entra vendido e pega um excelente movimento de baixa. E como eu falei, toda compra ela tem que ter um stop, ou toda venda também tem que ter um stop, tá? Você sempre começa as suas operações já sabendo aonde vai dar errado. Então, pessoal, isso é uma dica muito importante para vocês. Quando vocês forem apertar o botão do seu home broker, vou comprar ou vai vender, já de antemão saibam onde que vai dar errado, onde vai dar a caca, tá? Porque na hora da volatilidade, você já está pronto para assumir esse prejuízo e detectar, opa, aqui deu errado, eu vou sair, tá joia? Então, no mesmo caso aqui, o mesmo gatilho que você teve na parte de vendedora, ou seja, a sua razão para entrar vendido também é a sua razão para sair. Então nós temos aqui um belo ponto de stop a partir de 14. Então se você vendeu essa resistência aqui, confirmou, você sabe que a partir dos 14 alguma coisa vai mudar e você vai observar uma reversão positiva e aí a sua tese de venda já não mais prevalece. Então você acaba saindo da sua posição nesse patamar, tá joia? E agora o caso final, a gente vai rever aqui uma estratégia de compra e venda através de uma tendência lateral. Então a gente vai usar novamente um exemplo que nós já vimos de Ambev 3, tá? E é uma operação que a gente acabou fazendo na mesa algumas semanas atrás, deu lucro e também conseguimos detectar um ponto de venda, ou seja, um ponto de realização de lucro ou venda descoberta, tá? Eu não recomendo venda descoberta Ambev por ser uma ação muito defensiva, a gente gosta de comprar o papel, mas se você é um trader mais agressivo, tá aí à sua disposição também essa estratégia. Então vamos rever aqui. Nós já desenhamos aqui os principais pontos de suporte e resistência para a Natura, tá joia? Tá tudo prontinho aqui. Então já detectamos os fundos na casa dos 22 e numa resistência aqui na casa dos R$34, tá? E aqui eu vou dar um exemplo de como você faz a aproximação e a estratégia de compra. Então, lembrando que é óbvio que a gente está vendo retroativo, mas nós precisamos sempre de pelo menos 2 pontos de apoio para você desenhar uma tendência lateral, tá? Então nós temos aqui
alguns pontos de apoio na região dos 22, 21 e 50, tá? Desenhando aqui um pouquinho melhor. Então, nesse primeiro caso, a gente já viu aqui que funcionou, né? Então, nós tínhamos aqui um claro ponto de suporte, e aí o investidor, sabendo que o papel não consegue perder a região dos 21, 20 reais, você já espera aqui uma entrada de fluxo comprador, tá? Então, relembrando aqui que para você desenhar uma linha de suporte, nós precisamos de pelo menos 2 pontos, né? 2 pontos, 2 fundos. Então, nós temos aqui 3 fundos, tá? Então, um investidor munido dessa informação já viu que a ação ela tem muita dificuldade de passar aqui os 21 reais, tá? Os 21 reais representa o chão do papel. Os compradores são muito fortes aqui nessa região dos 22, tá? Então você sabe que aqui haverá uma possível injeção de força compradora. Você sabendo disso daí, você, como nós já vimos na linha de suporte em tendências de alta, você se prepara, aguarde aí um movimento de alta, aguarde os compradores realmente se mostrarem, tá? Você vê aí algumas barras positivas, realmente os compradores estão voltando. Então, aguardando uma reversão positiva, você entra junto, tá? Você faz a sua posição na região de suporte e segue o movimento. Como nós já falamos, o seu suporte também depois vira lá o seu stop de mercado. Porque a razão de compra técnica, que era um suporte, ou seja, a ação não para mais aqui, se ela for furada, obviamente a sua tese de entrada realmente acabou sendo não confirmada. Então você aciona o stop aqui, tá bom? Seria o próximo de 21, 22 e pouquinho, tá? E aí, como uma tendência lateral, você já percebeu que a ação teve dificuldades, tá? De romper alguns topos lá atrás, tá? Aqui não está tão claro e é até bom que nós estemos utilizando Natura, um gráfico de semanal, tá? Cada barra aqui é uma semana de movimentação. Nós detectamos lá atrás uma resistência, tá? Mas isso aqui não foi tão claro. É uma ação boa para vocês verem que não funciona tão preto no branco. Nós temos aqui alguns outros pontos de resistência no caminho, tá? E o mais óbvio, nesse movimento de compra aqui, era a região, esse stop aqui, nos 30 reais. Então, se você detectou corretamente a sua entrada no suporte, o patamar de 30 já era o primeiro gatilho de venda, tá? Você já começa a se preparar para vender papel aqui, porque foi aonde parou nas últimas vezes, tá bom? Então você vê aí que 30 reais foi o seu teto. E aí você acaba vendendo nesse patamar, realizando seu lucro e vai embora. Nesse caso, a ação ela ficou um pouquinho mais forte, ela foi buscar outro patamar, uma resistência lá nos 34, que você pode ver que ela parou aqui, tá bom? Então nós ajustamos o nosso canal lateral, você encerra aqui essa resistência e agora você assume essa resistência como a principal, tá? E aconteceu muito bem, ela foi lá, parou, então você viu que a ação não conseguiu passar mais esse patamar, validou, e esse é o motivo porque você tem que ficar mais ativo em tendências laterais, porque o papel depois confirmou a tendência de baixa e devolveu tudo, tá? E se você comprou um pouquinho mais atrasado aqui, se você quis esperar mais, você ainda fica no prejuízo, tá? Então, essa é a ideia, que você tem que ficar mais ativo, tá? Então, munidos agora, que você tem uma boa linha de suporte na região dos 20, 22, né? Aqui nesse caso a gente fez a compra. Voltando, o papel fez exatamente o mesmo movimento. Ele parou na região dos 22, 21, tá? Como o mercado aqui já estava muito manjado nos 21, os investidores começaram a pular na ação muito antes, tá? E isso acontece. Então ela não parou mais tanto lá nos 21, 20 e parou aqui nos 22. Você aguarda os compradores voltarem, ou seja, mostrarem a cara, confirmou a reversão positiva, você entra comprado e agora o seu alvo é lá nos 34, tá? Se você quiser, obviamente, você pode realizar alguma coisa aqui no último teto, que era 30, mas você pode também projetar aí o alvo para 34. E de novo, pessoal, de novo, aqui a ação tentou furar, os vendedores começaram a entrar
e azedou de novo. E nós estamos aqui novamente aguardando por uma reversão positiva lá na região agora, cada vez mais alto, talvez nos 24, 23. E é assim que funciona uma estratégia de compra e venda através das tendências laterais. Se você é um investidor mais ativo, você também pode aí buscar suas vendas, tá? Mas nós recomendamos aí cautela nessas operações que nós já comentamos, que são operações um pouquinho mais dinâmicas, tem um risco um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. E é isso, pessoal. Então chegamos aqui ao final de mais esse tutorial e finalmente nós saímos da teoria e entramos na parte gostosa, que é realmente começar aí as estratégias de compra e venda de ações. Então hoje nós aí mostramos uma estratégia básica, mas muito eficaz, tá? E existe um conceito, muitas pessoas tentam complicar a análise técnica e por experiência, às vezes as coisas mais simples são as melhores na vida e também na análise técnica. Então, as estratégias simples funcionam e funcionam muito bem. Você não precisa de 15, 20 indicadores, tá? Você bastou uma linha para indicar grandes pontos de compra e grandes lucros, tá joia? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, ajuda a gente a disseminar essa informação, ajudar o mercado financeiro a ficar cada vez mais eficiente, que as pessoas consigam aí realmente lucrar e lucrar bem no mercado, tá? Dê um like e se você quer acompanhar os próximos vídeos, também aqui ó, tem o sininho, assim que a gente divulgar novos materiais você vai ser notificado. E é isso aí, pessoal, deixamos mais esse vídeo, até a próxima, tchau, tchau, até mais.